Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. E hoje eu vou falar a respeito, vou fazer uma reação. Eu vou reagir ao vídeo do Renato Cardoso, onde ele fala sobre a família, divisão, o espírito da divisão. Renato Cardoso, que é o genro de Edir Macedo, que está falando sobre família, porque a Igreja Universal pretende fazer neste mês de abril eventos no Brasil relacionados à família, mas a Universal é uma seita antifamília. Eles detestam família. O conceito de família, a Universal não gosta. Pelo contrário, dentro da Universal é promovido uma política de separação de casais, uma política de separação de famílias. Eu tenho divulgado isso há anos aqui no meu canal, trazendo documentos, testemunhos, entrevistas e muito conteúdo para que você que está me assistindo possa abrir os seus olhos e entender que essa instituição e tantas outras que são parecidas não tem nada de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um jornalista independente, também fui um ex-pastor, sou um ex-pastor da Igreja Universal, ou melhor, sou um ex-pastor, fiquei como pastor da Universal 5 anos e pedi meu desligamento do quadro de pastores porque eu não aceitei a maneira que o bispo Macedo ensina os pastores a trabalhar. O Macedo ensina as pessoas, aos pastores a se tornarem arrecadadores. Um sistema de meritocracia. Quanto mais você arrecada, mais você cresce. E hoje eu vou trazer a análise desse conteúdo que o Renato publicou recentemente. Eu quero já agradecer você que está ao vivo comigo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, você se inscrever no canal, deixe o seu like para que todos possam poder receber esse conteúdo e o YouTube poder compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Também eu quero convidar você a se tornar um membro apoiador do trabalho do canal. São mais de 140 mil pessoas que se inscreveram no canal Davi Vieira. Mas infelizmente são poucas que de fato entendem a importância de trazer para as pessoas hoje uma libertação que está no Evangelho. A libertação não está quando a pessoa assiste meu conteúdo. Quem liberta é Cristo, é a palavra. A palavra é poderosa para libertar qualquer ser humano. O conhecimento na palavra, ele liberta qualquer pessoa. Membros da Igreja Universal são escravos de um sistema que infelizmente tira dessas pessoas o conhecimento. Inclusive neste exato momento a Universal ela está fazendo o jejum de Daniel, que é uma maneira de blindar e de fazer com que as pessoas não tenham informações de fora. Então eu quero convidar você a se tornar um membro do canal, um apoiador deste trabalho, para que possamos juntos continuar levando conhecimento e a verdade para aqueles que desejam. Se você quiser se tornar um membro do canal Davi Vieira, vai na descrição deste vídeo. Abaixo do vídeo, na descrição, você vai saber como você pode se tornar um membro do trabalho do canal, tá certo? Eu agradeço a todos que estão comigo aqui. Eu tenho colocado nesses últimos dias aí muitas denúncias importantes. Eu pretendo neste mês de abril ainda, se Deus assim permitir, trazer uma nova roupagem aqui ao canal, trazer uma nova identidade ao canal Davi Vieira. E eu conto muito com o apoio de cada um de vocês, porque é muito difícil trazer uma pessoa aqui para o canal, é muito difícil trazer um entrevistado, trazer um depoimento. A Universal tem uma política do medo. A maioria das pessoas dos quais eu trago para o canal, que eu já trouxe até hoje, foi um milagre trazer jornalistas, psicólogos, ex-bispos, ex-integrantes. Não é fácil não, gente. As pessoas sentem medo da Igreja Universal. O bispo Edir Macedo tem uma doutrina diabólica de deixar os seus seguidores com medo. Eles trabalham com medo, trabalham com terror psicológico. Gente que está lá na Igreja Universal não pode denunciar. Tem gente que tem parente na Igreja Universal que não pode falar nada, que se a pessoa falar, vai criar uma guerra dentro de casa. Então a coisa é muito grave, muito séria, e quanto mais o tempo vai passando, mais vai ficando difícil de eu trazer pessoas aqui para o canal, para comentar aqui no canal, tá certo? Quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo, muito obrigado aí os amigos queridos que estão comentando, que estão compartilhando conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. Algumas pessoas do Rio de Janeiro, algumas pessoas de São Paulo, de Belo Horizonte. Deus abençoe.
Deus abençoe, tá? Deus abençoe a todos vocês que estão chegando comigo aqui. E dia 5 agora, sábado, a Universal quer fazer um evento patético na Bahia. Um evento que nós temos que questionar a Prefeitura da Bahia, da onde está vindo o dinheiro que vai dar mais de 80 mil camisas para a Igreja Universal. A Prefeitura da Bahia está doando camisas para que a Universal venda, para os seus fiéis. Então eu quero saber com a Prefeitura da Bahia de onde está vindo esse dinheiro. Está vindo de alguma empresa que é parceira da Prefeitura. Então eu quero entender de onde está vindo esse dinheiro. É um esquema que está sendo relacionado à Prefeitura, porque a Universal não tem nenhum interesse de abençoar a sua família. Eles não gostam de famílias, principalmente na Bahia. Vão trazer mães e pais de santo, são hipócritas, mentirosos, eles detestam famílias, eles não cuidam nem da família dos próprios obreiros, querem cuidar da sua. Estão orientando voluntários a pegar cesta básica, arroz, feijão da própria despensa para fazer cesta básica. São mentirosos. Então isso é muito importante deixar claro com vocês a respeito desse assunto, tá certo? A gente vai analisar o vídeo do Renato Cardoso. Renato Cardoso está fazendo vários vídeos aí sobre família, sobre divisão. E eu vou trazer para vocês esse conteúdo que é importante. Vou trazer para vocês esse conteúdo agora aqui no canal. Muito bem, então vamos lá. Eu quero saudar quem está comigo aqui ao vivo. Deixa eu ver quem está aqui agora. MSJ do Rio de Janeiro. Rejane Ferreira, que está com a gente também. Muito obrigado. Ó. Boa noite, graça e paz. É muita hipocrisia. É uma instituição onde os líderes são mestres em separar casais. Mandam pastores e obreiros afastarem até dos pais para servir somente a eles. Então é exatamente isso. Tudo que você ouve sobre Renato Cardoso, casamento blindado, é tudo patifaria. É tudo conversa fiada. É para ganhar dinheiro. É para vender livro. Para vender camisa. É para fazer propaganda. Porque lá dentro a ordem é separar. Separar. Eu já trouxe muitos conteúdos, inclusive áudios do Macedo orientando pastores a separar das esposas. O próprio Renato Cardoso publicamente falou que é para a pessoa que quer fazer a obra de Deus, orar para Deus matar o seu cônjuge caso ele não concorde. Quero saudar aqui o Davi também, o Antônio Lopes, tudo bem? Como vai? Deus abençoe. Antônio Lopes... É da Holanda ou não? Será que ele está falando da Holanda? Eu não sei. Luciene Maciel. Luciene Maciel, boa noite. Eu fui convidada hoje para ir no Maracanã, dia 18, por uma obreira da minha família. Estou pensando se vou. Quero ver como será. Minha irmã. Eu estive lá no Maracanã. Eu digo para você, eu sinceramente, se eu estivesse no seu lugar, não iria. Porque o que vai acontecer ali no Maracanã, o bispo Honorilton Gonçalves, que inclusive eu pretendo trazer um conteúdo esse mês muito especial, é um bispo que chegou aí para a Colômbia, segundo denúncia do Carlos Magno, para pegar dinheiro de um narcotraficante para comprar a TV Record. O Honorilton Gonçalves tem vários escândalos envolvendo a pessoa dele. Ele é um bispo condenado pela justiça, porque obrigou pastores em Angola a fazer vasectomia, a chamada violência doméstica lá no país. Então, eu, no seu lugar, não iria, é uma perda de tempo, porque eles não têm nada para passar. E quanto mais as pessoas forem, eles querem encher o estádio, eles querem fazer movimento para a Record filmar, para passar lá na Record, porque está cheio. Olha como é que a Universal faz um trabalho pela família. Eu recebi informações que o governador... a Universal ia conseguir, não sei se por meio do governo, acho que não é por meio do governo, ônibus para levar as pessoas, porque a gente denunciou aqui, quem paga o ônibus, quem vai pagar o ônibus para levar o convidado é o obreiro, é o voluntário. Quem vai dar a cesta básica é o voluntário, não sai dinheiro do cofre do Macedo. E o transporte também, mas de tanta gente denunciar aqui, parece que o governo do Rio de Janeiro não vai disponibilizar aí. Parece que ia ter uma determinação para ter o domingo o metrô liberado aí, uma coisa desse tipo. A informação que eu recebi, mas foi cancelado e a ordem é para todo mundo ir de trem ou de metrô, uma coisa desse tipo, né? Teve um rolo aí no Rio aí que eles estão querendo de qualquer jeito fazer movimento para encher o Maracanã e o Maracanãzinho.
Tudo em nome da ganância. Tudo em nome de uma imagem de uma instituição patética, que faz um trabalho porco, nojento, um trabalho que é para escravizar as pessoas, que há mais de 40 anos tem destruído famílias no mundo todo. E o que mais vem acontecendo diante das denúncias que estamos fazendo aqui do Bispo Edir Macedo, inclusive, que se tornou bilionário por conta do dinheiro que as pessoas estão doando para a Universal. Então, eu aconselharia não ir. Daniel, do Rio de Janeiro, Selma do Santos Vidal, minha conterrânea, membro do canal, Genilda Miranda, Clenedi, eu acho que é isso, espero que esteja falando certo, tá, minha irmã? Clenedi Duarte, como vai? A Tássia, Adriano. Seria possível o conteúdo denúncia do Bispo Jadson? Eu já fiz algumas denúncias sobre o Bispo Jadson aqui. Servo do Deus Altíssimo, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, que Deus te abençoe. Obrigado aí pelo carinho, pelo comentário, por tudo que você tem feito por mim aí. Nós temos falado até aí nos bastidores, tem conversado comigo. Muito obrigado aí pelo carinho, Deus te abençoe. Eu sei que não é fácil, mas estamos juntos. Muito obrigado por tudo, por toda a atenção. Constellation Free, Deus abençoe, meu irmão. Olha, eu queria te dar um abraço, rapaz. Eu estava te procurando para te dar um abraço lá no domingo. Domingo passado eu tive a honra de poder te conhecer pessoalmente. Foi uma satisfação, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Eu queria poder ter te dado um abraço, mas infelizmente tirar uma foto, mas eu quando fui procurar você já tinha ido embora. Eu e minha esposa, mas Deus te abençoe, tá? Muito obrigado, obrigado mesmo por você ter estado com a gente lá no domingo, valeu. Alessandro Santos, Francisco da Silva, tem muita gente chegando aqui, Rejane, Roberto Leal, Deus abençoe vocês, tá? Valeu, Deus abençoe. Estamos aí, ó, com muita gente chegando comigo aqui, obrigado, valeu pessoal, valeu. A gente vai estar comentando todos vocês, Maria Lúcia também, lá do Maranhão, tudo bom, minha irmã? Deus te abençoe. Sila de Portugal, sejam todos bem-vindos aí, onde vocês estiverem, tá? Vamos lá. Bem, vamos analisar o áudio do Renato Cardoso aqui, porque existe um desespero muito grande. Eu estou recebendo informações de todos os lugares aqui que o que está acontecendo é que o Renato Cardoso, ele está querendo, ele está desesperado. O Renato Cardoso está desesperado porque pastores estão saindo. Muitos pastores estão se preparando para sair porque na Universal o pastor é tratado como lixo. Pastorzinho de igreja, esses pastorzinhos de igreja pequeno são tratados como lixo. Ele e a esposa são tratados como lixo. Quando uma pessoa sai da Igreja Universal, ela sai da Universal, o Edir Macedo chama ela de lixo, como já fez publicamente. O grande problema é que a lavagem cerebral é tão profunda que a pessoa vai, daqui a pouco fica um tempo, daqui a pouco ela volta. Tem gente que me acompanha há muitos anos, tem visto eu falar de denúncias graves, um bispo que ele é a favor que a mulher mate a criança no ventre, um bispo que chama crianças recém-nascidas de rato, um trabalho que tem como base a mentira, diplomas falsos, um trabalho de enganação no mundo todo, com muita coisa que você só vai saber mais à frente. As coisas vão ser reveladas mais à frente, mas tem gente que parece que tem um viciado, ela tem que usar aquela droga, então ela fica desesperada. Tem gente que é dependente da Igreja Universal, quando ela sai, ela fica sem chão. Na verdade, o que acontece é que mais de 90%, a grande maioria dos membros da Universal nunca conheceram o Evangelho. São pessoas que só aprenderam aquilo ali dentro da Igreja Universal, elas não sabem o que é o Evangelho. Aí ela é facilmente enganada. Humberto aí também, Laura Teixeira, obrigado, abolição. Ô, minha irmã Laura, Deus te abençoe. Também quero agradecer a minha irmã Laura, que esteve comigo domingo também, eu tive a oportunidade de conhecê-la também, no domingo, Edna, grandes talentos, Luiz da Silva, Lucimar, vamos falar do céu, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí, o Wagner Oliveira, Milton do Social, como vai, irmão? Tudo bem? Valeu. Exatamente.
Exatamente. Então vamos lá, gente. Daqui a pouco eu vou comentar aqui, ó. Isso mesmo, Davi. Cansei de pagar ônibus para levar pessoas em concentrações. Éramos obrigados a pagar as passagens do povo. Exatamente. Tanto que tem regional agora que pediu até para sair lá na Bahia. Tem pastor regional que falou, não quero mais, que eu não estou mais aguentando tanta cobrança. É tanta cobrança, tanta cobrança. Deus abençoe, tá? Todos vocês aí que estão comigo aqui ao vivo. Vamos botar o áudio do Renato aqui. Eu vou botar rapidinho aqui, porque vou pegar direto do YouTube para não ter direitos autorais, que eles são covardes, né? Aí o Renato é um homem culto, é um homem inteligente. Renato maldoso, quer dizer, Renato Cardoso, ele colocou assim, ó. Vamos ouvir aqui a frase do Renato. Ó o título aqui, ó. O Renato Cardoso publicou esse vídeo aqui lá na rede social dele, ó. Vou tirar aqui do carregador. O mestre da divisão. O mestre da divisão. Renato Cardoso falando de divisão. O líder da Igreja Universal, herdeiro do Bispo Edir Macedo, falando de divisão. A Universal, que é a mestra em dividir famílias. Divide pai, divide mãe. Nesse exato momento existem famílias divididas. Divididas. Por causa da própria instituição Igreja Universal. Vamos ouvir o que o Renato vai dizer aqui. E eu vou refutá-lo aqui no vídeo. Tá um pouquinho rápido, a gente vai ouvir juntos aqui. Vamos lá. Vê se você consegue me ouvir aí e me dá um ok, por favor, gente. A palavra de Deus fala que Deus tem família. Lá em Efésios, capítulo 2, e versículo 19, nós somos apresentados à família de Deus. O apóstolo Paulo, falando, inspirado por Deus, sobre a obra do Senhor Jesus na cruz, fala como, através da cruz, ele reconciliou aqueles que eram inimigos, derrubou a parede de separação, as inimizades entre as pessoas, entre os povos, e os uniu como irmãos debaixo de um mesmo Pai. E assim, ele fez com que eles que creem nele se tornem parte da família de Deus. Sim, Deus tem família. Então, olha aí. Você vê que o Renato, ele não dá ponto sem nó, né? Nesse vídeo dele, tá falando que na visão dele, na interpretação medíocre dele, Deus, ele é família. Então, ele reuniu todos para fazerem parte de uma só família. Esse dilema de família, muitos bispos, na época de campanha política, aqui no Rio de Janeiro tem um tal de Hinaldo, o bispo Hinaldo, que é antigo, o bispo Hinaldo, que é outro, falso pastor também, falso pastor, falso profeta, outro enganador do evangelho, tal do Hinaldo, bispo Hinaldo, vai em terreiro de macumba para falar uma frase, chega lá como um político, e ele fala, eu sou um bispo da Universal num terreiro de macumba. Sabe o que ele fala? O Pai é nosso. A frase do bispo Hinaldo é, o Pai é nosso. É a mesma coisa que eles vão falar no dia 5 lá na Bahia. Vão dizer, Deus é família. E como Deus é família, todos vocês da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, fazem parte da família de Deus. A ideia é essa. Fazer com que todo mundo entre dentro do mesmo pacote. Mas eles não tratam você como família. Ô Renato, família na Igreja Universal só tem uma. Família na Igreja Universal, eu só não estou fazendo TikTok hoje aqui, pessoal, porque eu estou usando um telefone celular para trazer imagem para você, tá? Eu estou usando aqui um telefone que é a câmera, webcam, e estou usando aqui, não estou fazendo TikTok hoje por causa disso, tá? Mas eu quero deixar claro que família na Igreja Universal só existe uma. Uma família que pode ficar juntinha, que pode viajar junto, que pode gastar o dinheiro juntos, viajar de helicóptero juntos, viajar de jato particular juntos. É a família do bispo Edir Macedo. Família só tem uma. Só existe uma família. Quando eles falam a família da fé, olha só, olha os termos que os bispos usam. Família da fé. Família da fé é só eles. Só a corja. Só os capangas. Só os comparsas trabalham entre eles. Como eu expliquei para você, bispo da Igreja Universal, ou melhor, o Edir Macedo não quer um casal que se ame de pastores. Um pastor e uma esposa. Um bispo e uma esposa. Não. O Macedo quer um homem, um trabalhador. Ele quer um arrecadador e uma cúmplice. Ele não quer saber de família, ele quer saber de pessoas que ele pode confiar e pessoas que estejam dispostas a assumir isso.
Pessoas que estejam dispostas a fazer tudo pela a alta cúpula da Universal. Ele não quer família, não quer família. Família, eles falam de família, mas eles não estão nem aí para sua família. Aqui no Rio de Janeiro, eu já citei esse exemplo muitas vezes, e você que é de outro estado, você também pode confirmar isso. Aqui no Rio de Janeiro aconteceu um episódio de uma obreira que era, durante muitos anos, voluntária, trabalhou na Universal como obreira voluntária, dava dinheiro, dava dízimo, oferta, sacrifício, fazia campanha, lavava o chão, tudo bem. O que aconteceu? Essa senhora veio a falecer. A família não era da Igreja Universal, mas a família pensou o seguinte: poxa, mamãe fazia sacrifício, mamãe dava o dinheiro todo, ficava o dia todo na igreja. Agora, no sepultamento dela, a igreja, que é rica, vai poder ajudar. Foram lá pedir. E o que aconteceu? O mesmo que acontece sempre quando alguém vai pedir alguma ajuda monetária, uma cesta básica, alguma coisa. Bispo e pastor regional não dá nada. Eles não dão nada, a ordem não dá nada. A ordem não é tratar a pessoa como família, é tratar como um estranho. Família não é isso que eles querem trazer para você. Eles não tratam os obreiros como família. Eles não tratam ninguém como família. Família para ele é só a família do Macedo. Então Deus é família, isso aqui é um papinho furado. Isso aqui é uma conversa fiada para fazer você que não conhece a Igreja Universal falar assim: gente, como esse bispo é maravilhoso, como ele tem uma palavra de família, mas a própria Universal, os membros obreiros são tratados como família. É aquele velho papo, né? O empregado, a empregada trabalha para o patrão rico há muitos anos e o patrão fala assim: não, fulana faz parte da família. Vocês já viram essa piada? Fulana é empregada, mas ela tá aqui, ela é como se fosse da família. Só que da Universal é diferente. Porque a coisa é muito pior, porque lá o obreiro não ganha salário, o obreiro trabalha de graça. O obreiro da Igreja Universal trabalha de graça. Aí tá aqui, ó. Vamos continuar aqui, vamos lá. Ouve aí, gente, ouve aí, peraí. Vai piorar, peraí. O diabo não tem família. O diabo não tem família. Ele nunca vai ter família. E ele sabe que a família, criada por Deus aqui na Terra, é um protótipo do reino dos céus. Por isso ele trabalha tanto para destruir a família, para avacalhar, bagunçar a família, o casamento. Você vê que o movimento no mundo é para banalizar o casamento, para destruir as famílias, para provocar a inimizade, começando dentro de casa e se espalhando de dentro de casa para a sociedade. Então ele vai dividindo as pessoas em grupos e fazendo inimigos das pessoas. Esse é o trabalho do diabo, porque ele sabe que a casa dividida não prevalece. Ele sabe disso, por isso ele trabalha para dividir as pessoas, dividir famílias, dividir empresas, dividir igrejas, dividir casais, dividir a sociedade, dividir o país. Ele trabalha para dividir as pessoas. Ele é o mestre da divisão. Satanás é o mestre da divisão. Quando ele saiu do céu, quando Lúcifer saiu do céu, ele levou uma terça parte dos anjos. Ele dividiu o céu. E levou uma terça parte com ele. Ele é o mestre da divisão. E você tem que estar atento a isso. Por que você tem que estar atento a isso? Porque talvez você está fazendo o jogo dele. Sem saber, você está fazendo o jogo do diabo dentro do seu casamento. Dividindo-se da sua mulher, dividindo-se do seu marido, permitindo que a inimizade prevaleça entre vocês, o ódio, a repulsa. Sabe, cada um para um lado. Você está entendendo? Veja a hipocrisia do Renato. Tá falando que o diabo é o mestre da divisão e talvez a pessoa está tendo divisão dentro da casa dela. É claro que está tendo divisão. Como é que vai ter como é que o casamento se sustenta? Qual casamento se sustenta uma vez que a mulher é fanática na Igreja Universal? Como que um casamento vai se sustentar se ela pega todo o dinheiro que eles ajuntam para reformar a casa e dá na igreja? Como é que um casamento se sustenta com isso? Como? Se o marido procura a mulher ou a mulher procura o marido e está lá socado dentro da Universal o tempo todo. Gente, ele fala de algo que acontece nos bastidores da Igreja Universal. Então você vê a hipocrisia do Renato. Renato está falando de algo que o diabo veio para dividir, mas quem está dividindo são eles. Quem divide são eles. Eles são os divisores. Vamos continuar aqui. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou trazendo, pessoal? Vamos lá. Como é que é? Vamos lá, gente. Presta atenção aqui. Vamos lá. Para um lado, meu dinheiro, seu dinheiro. Essa divisão de opiniões, essa divisão de espírito, divisão de corpos. Quantos casais estão vivendo em casas separadas ou dormindo em quartos separados? Não dormem na mesma cama. Quantos hoje normalizam o divórcio e até romantizam? Ah, filho, papai e mamãe te amam, mas
você agora vai ter duas casas. Tá? Agora você vai ter duas casas, não vai ser uma casa só. A única diferença é que o papai vai morar numa casa, a mamãe vai morar numa outra casa, e agora você vai ter duas casas. Olha só a criança sendo dividida ao meio. Romantiza o divórcio é uma ova. A igreja e os bispos da Universal são eles que incentivam o divórcio. Eu poderia falar de 1000 casos aqui. Então, Renato, você fica na sua, porque eu sei de muita coisa relacionada a bispos que orientam pastor a separar da mulher. Então, você fica quietinho, porque a própria Igreja Universal manda separar. Manda bispo separar, manda pastor separar. Sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Você foi a imagem do casamento blindado, a imagem de uma família perfeita, como se o bispo Macedo e a Esté fosse o casal perfeito. Eu já falei para vocês, o bispo Macedo e a Esté, mais do que casados, são cúmplices. Ela é cúmplice dele. Cúmplice dele. Ouve aí, gente. Entre pai e mãe, sendo rasgada ao meio. Então, o mundo trabalha para normalizar as divisões e talvez você está fazendo o jogo do diabo, permitindo e promovendo até mesmo essas divisões. Sabe, a gente vê hoje as pessoas gostam muito de fazer grupinhos. Lá no trabalho, se juntam com uma pessoa parecida com ela, que tem os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, então ela se junta com aquele grupinho, está sempre junto com aquele grupinho para falar mal da empresa, para falar mal do patrão, para falar mal do outro colega, para falar mal do outro departamento. Não, porque o departamento A é assim, porque o departamento B é assado, porque o fulano lá da contabilidade não suporta, porque o Beltrano, o meu patrão não suporta. E ficam derramando essas palavras de divisão, falando de divisão entre um e outro. Quer dizer, semeando a semente de Satanás dentro da empresa. Quer dizer, a pessoa é tão... Desculpe a palavra, desculpe, vou falar uma palavra dura agora, agressiva, mas ela é tão burra. Ela é tão burra que ela fala mal da empresa que paga o salário dela. Ela fala mal da empresa que está ali, que ela depende do sucesso daquela empresa, e ela fica trabalhando contra a empresa. Não, mas eu critico para melhorar. Não, você não critica para melhorar. Você critica para você ficar bem na fita e a empresa ficar mal. É isso que você está fazendo. Porque quem quer melhorar, vai a quem pode fazer alguma coisa, vai ao patrão, vai aos responsáveis e fala assim, olha, eu estou vendo isso aqui na empresa, quero sugerir isso, quero sugerir aquilo. Quem quer melhorar, trabalha para a equipe, trabalha pelo todo, não trabalha para si. Tá ouvindo, pastor? Ele tá falando para vocês. Essa aqui é uma dieta para vocês. Você que é funcionário da Universal, quando você vai fazer uma reclamação, ele não quer que você fale mal. Ele quer que você aceite calado a posição que você está. Ouve aí. Um trabalho para derrubar o próximo. Então, o espírito de divisão, o espírito de Satanás, que não é família, que é totalmente individualista, ele está atuante no mundo hoje. Então, de um lado você tem o diabo, especialista em dividir, e do outro lado você tem Deus, que é família, que quer ser um. Quer ser um. Como Jesus orou lá em João 17, ele orou ao Pai pedindo que ele fizesse os seus discípulos todos como um com ele e um junto com os outros. Quer dizer, Deus quer promover a unidade e Satanás quer dividir. Você tem que escolher o lado que você está. Você tem que escolher esse lado. Em que time você vai jogar? O time da divisão ou o time da união? Você tem que escolher. Porque você está de um desses lados. Então o texto sagrado fala, lá em Efésios 2:18, porque por ele, pelo Senhor Jesus, pelo que ele fez lá na cruz, pelo seu sangue, o seu sacrifício na cruz, por ele, ambos, ou seja, os que estavam divididos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os que eram inimigos, agora têm acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, quer dizer, cidadãos do mesmo reino, concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos da família de Deus através do que o Senhor Jesus... Você vê que o Renato Cardoso não entende nada de Bíblia. Renato Cardoso não entende nada de Bíblia. Ele tirou um trecho da Bíblia que não tem nada a ver com o que ele está falando. Essa carta de Paulo está se referindo à aliança que Jesus fez na cruz, que eles cospem na cara dos evangélicos. A Igreja Universal, como uma seita maldita de rituais, até com sangue, que eu já trouxe aqui no canal, cospe na cara de quem crê na verdade, quando manda a pessoa fazer sacrifício financeiro. Quem é o Renato para falar da crucificação de Jesus? Quem é você, Renato, para falar do sacrifício que Jesus fez na cruz, se vocês não acreditam nisso? Para vocês, o que Jesus fez na cruz foi insuficiente. Então, ele tirou do texto que Paulo fala sobre a unidade relacionada àquele que crê no sacrifício de Jesus. Todos nós em Cristo Jesus somos uma família, mas não quer dizer que nós vamos fazer parte dessa família de qualquer jeito. Não é qualquer um que entra na sua casa. Para se tornar família tem que ter o mesmo sangue. Tem que ter o sangue, só o sangue do amor que foi derramado na cruz nos faz família com Deus. Não é o sangue podre, nojento, não é o sangue porco, não é o sangue apodrecido dos sacrifícios da Igreja Universal que se converteram em dinheiro para investir em casa, lá em apartamentos, em Miami, e as porcarias que os bispos fazem nos bastidores, não. Então não venha falar do sacrifício de Jesus, porque você não entende nada disso, você não entende de Jesus, você não entende de família, você não entende de nada. Não entende de nada.
Vamos continuar ouvindo aqui. Jesus fez na cruz. Deixa eu tirar a propaganda aqui, peraí. Que a gente tá aqui. Quer falar do sacrifício de Jesus. Quem é ele, cara? Falar do sacrifício de Jesus? Cara que fez um templo para Salomão, cara. Bispo Macedo fez um templo para Salomão que nem mendigo entra. Sai fora, rapaz. Quem é você para falar de família? Você abandonou o teu filho. Quem é você para falar de família? Deus através do que o Senhor Jesus fez na cruz. Como isso funciona na prática? Se eu tenho Deus como meu pai, e isso aconteceu no momento em que eu criei no que o Senhor Jesus fez por mim lá na cruz, eu criei nele. Eu entendi que pelos meus méritos eu nunca poderia ser salvo, perdoado. Então eu aceitei, pelos méritos dele, a morte que ele ofereceu como pagamento pelos meus pecados lá na cruz. Eu criei nisso. E eu entreguei a ele a minha vida. Eu não criei de boca, eu entreguei a ele a minha vida. Decidi, a partir dessa crença, do momento da minha crença, eu decidi viver a minha vida pautada na palavra dele. Então, a partir desse momento, eu fui aceito, eu fui recebido na família de Deus como filho. Ele se tornou meu pai, eu me tornei filho dele. Exatamente como Jesus. Como Jesus falou a Maria Madalena, quando ele ressuscitou, disse para ela, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado, ele disse, vá e diz aos meus irmãos. Diz aos meus irmãos. Ou seja, Jesus chamou os discípulos de irmãos. Ou seja, nós somos filhos do pai, assim como Jesus é. Somos irmãos dele. E ele ainda emendou dizendo, meu pai, eu vou para o meu pai e vosso pai. Quer dizer, ele nos incluiu na sua família. Então, quando eu criei em Jesus, eu fui aceito como filho na família de Deus. E logo, todos aqueles que também fizeram a mesma coisa, entraram para essa família, agora... É muita hipocrisia, né, cara? É uma putrefação total. Como é que um sujeito que não tá nem aí pra família dos obreiros... O Renato nunca foi na família, nunca visitou a família de um obreiro, cara. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Você já viu o Renato visitar a tua família? Sai fora, rapaz. Quem é o Renato pra falar de família? O que ele entende de família? Todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a Peraí. Sal aqui, entrou outra coisa dele aqui. Calma aí. Quem é o Renato Cardoso para falar de família? Quem é ele para falar de família? Deus fala que Deus fala. Lá em Efésios 2:18, eu criei nele. Eu entendi que pelos meus méritos eu nunca poderia ser salvo, perdoado. Peraí. Porque por ele, pelo Senhor Jesus, pelo que ele fez lá na cruz, pelo seu sangue, o seu sacrifício na cruz, por ele, ambos, ou seja, os que estavam divididos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os que eram inimigos, agora têm acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, quer dizer, cidadãos do mesmo reino, concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos da família de Deus através do que o Senhor Jesus fez na cruz. Como isso funciona na prática? Se eu tenho Deus como meu pai, e isso aconteceu no momento em que eu criei no que o Senhor Jesus fez. Então, a partir desse momento, eu fui aceito, eu fui recebido na família de Deus como filho. Ele se tornou meu pai, eu me tornei filho dele. Exatamente como Jesus. Como Jesus falou a Maria Madalena, quando ele ressuscitou, disse para ela, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado, ele disse... Olha aqui, ó. Charles Silva. Meu cunhado é obreiro da Universal e sua esposa e suas 2 filhas. Mas nenhum deles tem coragem de visitar a própria mãe dele, que é acamada. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. O obreiro da Igreja Universal aprende a ser tão frio quanto os bispos. Por isso que eu falei que a maioria, 99,9% dos obreiros da Igreja Universal não conhece a Deus, não conhece Jesus, não sabe nada sobre o amor de Deus. Não sabe nada. Eles aprendem a abandonar a pessoa. Só vai visitar ela quando tem que mandar. Vai lá visitar fulano. Vamos fazer uma visita a fulano. Quando o obreiro se afasta, fica doente, um e outro que vai. Um e outro que vai. Não, com eles não tem amor. Eles aprendem a ser frios como o Bispo Macedo. O Bispo Macedo ensina as pessoas a serem igual a ele. A ter essa doença. É uma doença isso, gente. É uma doença. É um problema mental grave. A pessoa entrar dentro de uma seita e agora todos aqueles que não concordarem com ela têm que se afastar. Não, peraí. Não fala mal do meu bispo, não. Se você falar mal, o demônio tá com você. Aí se afasta do marido, se afasta do filho. É o que eles aprendem com esses sujeitos aqui. Ouve aí, gente. Ouve aí. Vá e diz aos meus irmãos. Diz aos meus irmãos. Ou seja, Jesus chamou os discípulos de irmãos. Ou seja, nós somos filhos do Pai, assim como Jesus é. Somos irmãos dele. E ele ainda emendou dizendo, meu pai, eu vou para o meu pai e vosso pai. Quer dizer, ele nos incluiu na sua família. Então, quando eu criei em Jesus, eu fui aceito como filho na família de Deus. E logo, todos aqueles que também fizeram a mesma coisa, entraram para essa família, agora são irmãos. Meus irmãos. Lembra que Jesus, quando visitado pela sua mãe, pelos seus irmãos, ele estava pregando numa casa lotada, e a sua mãe chegou e lá fora mandou um recado dizendo, diga para ele que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui e querem vê-lo.
Jesus então disse, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras. Ou seja, ali ele deixou bem claro que não era pelo fato de que ele tinha nascido de Maria como instrumento, que ela foi para dar a luz a ele, que ela era necessariamente família dele. Para ser família dele, ela teria que crer na palavra dele, tanto quanto as outras pessoas que ali estavam. Ou seja, ela não receberia privilégio nenhum se ela não cresce também. Isso é muito forte, não é? Isso chega a ser chocante para alguns marianos, mas é a palavra de Deus. Discuta com a palavra, não comigo. Enfim, pela fé nós somos feitos parte da família de Deus. E quando eu sou parte da família de Deus, então como é que eu posso brigar com o meu irmão? Já não é mais quem tem razão. Eu tenho razão, ele tem razão. Não. O que o pai diz? O que o pai manda? Porque numa família, segundo Deus, o pai é a autoridade final. Então não há mais inimizade, discórdia, porque se o pai está dizendo A, então os filhos que têm juízo vão todos ecoar A. E assim, todos estão na mesma página. Não tem mais inimizade, não tem mais briga. E aí se resolve problema de casamento, problema de família, problema de empresa, problema de igreja. Se resolve todos os problemas do ser humano quando estes manifestam a fé verdadeira no Senhor Jesus e no que ele fez lá na cruz. E assim se tornam filhos do mesmo pai, família de Deus. E que maravilha é fazer parte da família de Deus. Você já é? Você faz parte? Se você faz, então alegre-se comigo. E lute para que outros também venham fazer. Se você não é, ele ainda está aceitando novos membros desta família. O preço é a sua fé e entrega total ao Senhor Jesus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem? Passa adiante. Renato. É muito bonito, é filosófico falar de família quando você é um hipócrita dentro da sua própria casa. Eu entrevistei seu filho aqui no meu canal. Seu filho foi abandonado por você e pela tua mulher. A tua gente, a tua raça, chamada raça de víboras, você faz parte de uma raça, Renato. Vamos incluir a raça de víboras. Eu expliquei para vocês uma coisa. Deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês aqui. Seres humanos são todos iguais. Deixa eu deixar bem claro aqui. Ser humano é tudo igual. Negro, branco, amarelo, cores de pele, não fazem a menor diferença. Todos nós somos iguais. Somos pessoas. Não existe raças. Pelo amor de Deus, aprenda isso. Para de chamar uma pessoa negra da raça negra. Raça negra é um grupo de pagode. Para de chamar a pessoa negra de raça. Negro não tem raça. Para com isso. A mesma raça do negro é do branco, é do pardo. Não existe raça. Raça humana. O negro, o branco, o amarelo fazem parte da mesma raça humana. Humana. Isso quem colocou na cabeça do povo, quem adoeceu a humanidade com a ideia de raça negra, foi um doente, um louco, que queria, formou esse pensamento para tornar pessoas escravas. Não tem raça negra, não existe isso. Os seres humanos são iguais. Só existem 3 raças. Bota isso na tua cabeça, você que talvez nunca ouviu na sua vida isso. A raça humana, a raça de víboras, raça daqueles que são gananciosos, a putrefação do evangelho atual, dessa corja maldita que hoje vende o evangelho. Qualquer imbecil hoje no Brasil é pastor, é bispo, é apóstolo, é profeta, é adivinho, qualquer um hoje é profeta. Então nesse saco aí, profundo, vai entrar Malafaia, vai entrar Valdemiro Santiago, vai entrar Genô Duque, vai entrar um monte desse pessoal aí, um monte. Essa raça é uma raça de víboras. E existe a raça eleita. A raça eleita. Raça eleita é aquele que permanecerá firme com Cristo até o final. Que não vai se curvar diante dessa putrefação, dessa porcaria de evangelho maldito das estrelinhas, das estrelas. O evangelho das luzes, evangelho da parede preta, da parede colorida, do templo de Salomão, do raio laser, do assento VIP. Esquece isso. Isso não existe. Isso não existe. Esse homem, Renato Cardoso, não tem moral para falar de casamento nem de família. Não tem moral. Não tem moral. Não tem moral. Não tem. O casamento dele é um casamento estratégico. É um casamento... Ele casou com a filha do seu próprio chefe. Não tem moral, não tem. Eu já trouxe o filho dele aqui, em depoimento. Já tem até matéria que você pesquisa aí, não tem. E detalhe, a Universal tem uma política, separa famílias, separa casamento, manda separar. Se você que é obreiro da Igreja Universal, está me ouvindo, você sabe que é verdade. Não seja covarde,
Não seja covarde e assuma que é verdade. Vai lá no pastor dizer que teu marido não quer deixar você ir domingo. Se alguém da tua família disser para você assim, fulana, nós temos um evento da mamãe, do papai, domingo, dia 5 na Bahia. Você que é obreiro da Bahia, nós temos um evento aqui, um aniversário de fulana, aniversário de casamento. Você abre mão do aniversário de casamento para ir para o evento da Universal. Você abre mão de compromisso da sua própria família para ir para a Universal. Para você, a Universal é sua mãe. Você, fanático, idólatra da imagem do Macedo, eu vou dar um presente para você. Vou mandar um presente para você. Se você que adora a imagem do Macedo, você quer adorar a imagem do Bispo Macedo, vou mandar um presentão para você. Olha aqui, ó. Vou mandar um presente para você. Vou mandar para você o boneco do Bispo Macedo. Um bonequinho para você botar aí na sua estante. Um bonequinho para você botar aí na sua estante. Já que você adora a imagem do Macedo, já que para ele é o seu bispo, leva o bonequinho do Macedo, bota na sua estante. Bota o bonequinho dele aí na sua estante, ó, o bonequinho do Macedo na sua estante. Bota aí, ó, no seu quarto. Aí, quando você aperta a barriguinha dele, ele aperta a barriguinha e vai falar sim ou não, sim ou não. Aperta a barriguinha dele e vai falar sim ou não, sim ou não. Vai. É melhor ter o boneco do Chuck em casa, no seu quarto, de olho esbugalhado assim, do que ter o bonequinho do Macedo. Eu não vou fazer isso com você, não. Eu não vou fazer isso, não. É muita crueldade mandar o bonequinho do Bispo Macedo para sua casa. É muita crueldade mandar o bonequinho do Bispo Macedo para sua casa. É muita crueldade. Mas tem gente que é fanática. Não, é o meu bispo. Parem de falar do meu bispo. Tem gente da minha família que é adorador da imagem da besta. Tem gente da minha própria família, 40 anos na Universal, na miséria. Vai continuar na miséria. Obreiro, você vai morrer na miséria. Você vai morrer na miséria, doente, distante da tua família. Vai morrer na miséria, meu filho. Tu vai morrer doente. Quando você estiver bem doente, sozinho, a Universal vai abandonar você. Porque a família do Bispo Macedo é a família que importa. Você pensa que ele gosta da tua família? Você pensa que tem amor ao próximo? Você, obreiro, está sendo um idiota, sendo bobo. Me desculpe a minha sinceridade. Lá dentro eles falam, eles orientam pastores, não é para ter amizade com o obreiro. Você já até ouviu isso? Você já ouviu isso? Não é para ter amizade com o obreiro. Não é para vocês terem amizade com o obreiro. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? E você fica lá, idolatrando a imagem do Bispo Macedo, idolatrando, cara. Olha para a tua própria vida, obreiro. Olha para a tua própria vida. Eles são mentirosos. Até quando seus olhos continuarão fechados? Agora eu entendo. Agora eu entendo por que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora eu começo a compreender por que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque uma pessoa escrava tem uma mente que é muito difícil de se abrir. Uma pessoa escrava, olha aqui para mim, gente, presta atenção. Um escravo. O escravo mentalmente é o pior escravo que existe. Tem gente que é escravo aqui na cabeça. Ela é escravizada na cabeça, ela sai da Universal, daqui a pouco ela volta de novo. Tem gente que tem a petulância de ligar para mim para dizer, Davi, eu tô lá. Não é porque ela tem familiar que tá lá, que eu sei que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem gente que tá indo que o marido tá lá, a esposa tá lá, não tem jeito, não tem jeito. Mas tem gente que pode parar de ir, cara, e continua indo, dá dízimo, dá oferta, faz sacrifício. O que você tem na cabeça? Você enlouqueceu, cara? O que você tem na tua cabeça? Qual é o seu problema? Mesmo diante de tudo que a gente está colocando aqui, o povo da época de Israel viu milagres, viu o mar se abrindo, viu fogo descendo do céu. Deus endureceu o coração do faraó, que se fosse pelo faraó, já tinha liberado aquele povo há muito tempo. Mas ia liberar um povo idólatra, um povo rebelde, escravo. Não adianta você continuar sendo escravo. Você é um escravo, você não tem vida.
Você é um escravo obreiro. Tá trabalhando de graça para botar gente no Maracanã para aparecer da Record. Ah, mas vai estar o apresentador do Balanço Geral lá. Família, 100%. Eles gostam muito de você. Faça-me um favor, cara. Pelo amor de Deus. Faça-me um favor, abra teus olhos. Você está sendo feito de bobo. Tem gente que eu conheço, está 40 anos no aniversário, não tem dinheiro nem para comprar uma roupa nova. Não tem dinheiro para comprar roupa. Não sai, não vai no cinema. Tem gente que nunca foi, cara, passear com a família. Não vai passear, não vai num teatro, não vai num evento público. Não vai, cara. Acabou aniversário com a família. Acabou festa com a família. Tudo é igreja, tudo para ela é universal. Isso é bom para você? Como é que você tá? Você tá envelhecendo. Tá com cara de doente. Olha no espelho, olha pra tua cara. Você tem 30 com cara de 60. Mas sabe por quê? Trabalhando o tempo todo. Olha, detalhe, tá? Vou falar mais pra vocês. No dia 6, no dia 18, já estão preparando envelopinho pra taxar em vocês. Cadê a foto do envelope? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra você uma coisa aqui. Pera aí. Já recebi até o envelope. Até o envelope que vai ser dado, eu já até recebi aqui. Meu Deus do céu, cara. Não dá pra acreditar numa coisa dessa, gente. Pera aí. Não vai dar pra mostrar, não. Não dá pra mostrar, não. Tá em PDF aqui, envelope da família. Já recebi um envelope branco aqui da família. Envelope branco pra você colocar a sua oferta pela sua família. Já recebi aqui. Tá aqui, ó. Envelope. Você tem que ir na Universal pagar para ver a mudança da tua família. Pelo amor de Deus, gente. Sai fora desse evento da Universal. Dia 5, dia 18, eles querem gozar da sua cara. Renato Cardoso vai pousar de helicóptero igual o Papai Noel. Eu tomara que ele faça isso, espero que faça isso, porque ele tem helicóptero. Ele pode pousar lá no estádio lá do Pituaçu. Você que é da Bahia, você que é pai e mãe de santo padre, o Bispo Macedo mandou um abraço para você. Bem apertado, para sufocar o seu pescoço. Ele não gosta de você. Não tá nem aí para você. Escreveu um livro e ganhou muito dinheiro em cima de você. E você vai fazer presença no estádio Pituaçu? Você vai lá usar uma camisa que foi comprada com dinheiro dos voluntários? Que a prefeitura está doando, não sei como está sendo esse dinheiro da prefeitura? Você concorda com isso? Bispos que não estão nem aí para os familiares, dizendo que vão fazer evento da família, vista a camisa pela família? Pelo amor de Deus, gente. Que país é esse? Que insanidade é esse? Ficou todo mundo maluco? O que está vendo? O que está vendo? Chegou a hora de você dar um basta nisso. Chegou a hora de você dizer, chega, eu não vou fazer parte disso. Não vou fazer parte disso. Não vou. Ah, Davi, mas o estádio vai lotar. Provavelmente. Todo mundo gosta de show. O show da Madonna deu milhares de pessoas. A Madonna, que é uma bruxa. A Madonna, que é uma bruxa, deu milhares de pessoas. O que é o evento da Universal que tem bruxo lá também? Se tem bruxo, lá tem um montão de bruxo, feiticeiro lá, por que não pode encher também, não é verdade? Eu conto com isso. Tomara que encha. Vai encher lá, fica bonito mesmo lá, uma coisa bem bonita. Vai tirar bastante foto, dando cesta básica pra mãe de santo. Renato vai tirar foto abraçando todo mundo. Um show da Madonna deu milhares de pessoas, é uma bruxa. Um show ocultista é a mesma coisa. No caso da Bahia, é um evento político. No caso do evento no Rio de Janeiro, é um evento político. São Paulo é um evento político. Já estão recrutando os jovens, adestrando os jovens para política. Essa é a verdade. Nua e crua. Doa o que doer. A verdade é essa. E a pergunta que eu faço para você: você vai aceitar esse mal na tua cidade? Você vai concordar com isso? Até quando você será cúmplice deles? Gente,
Vai chegar um tempo em que não vai ter mais canal do YouTube. Vai chegar um tempo em que não vai ter mais essa mensagem. Muita gente está sendo enganada, e alguns porque querem. Todos vão se arrepender, eu garanto para você isso. Até aquele que não quer, obrigatoriamente ele vai se arrepender no dia em que a verdade aparecer. No dia em que a verdade aparecer, todos os seres humanos vão se arrepender, querendo ou não. Todo mundo vai se arrepender. Alguns vão se arrepender por não ter aproveitado a oportunidade, já outros não. A sua vida é uma vida de arrependimento. É uma vida voltada àquilo que é correto. Acorda. Acorda. A Universal quer fazer você de bobo. Eles não gostam de família. Não querem saber da sua família. Não estão nem aí para a sua família. Mas a gente vai estar aqui fazendo a nossa parte. Tá bom, pessoal? Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Talvez eu faça uma live amanhã, no domingo, se Deus assim permitir. Eu estarei junto com a minha esposa. Ela vai estar orando pela minha vida. A minha esposa vai colocar a mão dela sobre a minha cabeça, vai orar por mim, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Eu não vou fazer conteúdo no domingo. Talvez eu pregue a palavra no domingo. Eu deixe uma palavra no Rio de Janeiro para alguns irmãos. Pregue a graça de Deus. Eu vou fazer isso porque o meu prazer é esse, meu presente. O presente que eu peço do Senhor para a minha vida é que Ele me dê saúde para continuar levando a mensagem da graça. Mas eu não vou fazer conteúdo nesse domingo agora porque eu quero dedicar o tempo com ela. Porque a minha esposa é um presente de Deus para a minha vida. E ela vai estar me abençoando também. Mas a gente pretende continuar com esse trabalho neste mês de abril. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês ainda. E eu peço que você continue orando por mim. Se inscreva, se torne membro do canal. Eu sei que tem muita gente curiosa no canal, só quer ver o circo pegar fogo. Tem gente que odeia o Macedo e quer que ele seja destruído, que ele morra. Eu não quero isso. Eu não quero que o Macedo morra. Deus me livre. Sabe por quê? Porque se você já teve um pesadelo, olha bem para mim. Se você algum dia já teve algum pesadelo em que você viu uma coisa muito ruim vindo e você não conseguiu andar, você ficou congelado de medo, suas pernas não se mexiam, vai ser exatamente assim que vai acontecer quando a verdade aparecer. Vai ser tão terrível o local de tormento que será lançado, os criminosos, os mentirosos, os blasfemadores, os hipócritas, que eu não desejo isso para ninguém. Eu não quero isso para ninguém. Eu não desejo o mal de ninguém. Eu desejo que as pessoas se arrependam. O próprio Deus, Pedro falou isso em sua carta. O desejo de Deus é que todos alcancem o arrependimento. Ele deseja isso, mas nem todos querem. Mas a nossa parte tem que ser feita. Precisamos continuar falando da salvação eterna que está em Jesus. No meu canal você vai ver conteúdo devocional. Nem todo mundo assiste. Claro, todo mundo quer ver a fofoca. A maioria quer saber quem morreu, o que aconteceu. Eu sei disso. Por isso que o YouTube tem um tempo para ficar. O canal tem um tempo para ficar. Tudo que eu pude falar da Universal já está aqui no canal. O que mais existe, vai nos primeiros vídeos, vai lá nos primeiros vídeos, você vai ver. Você vai ver depoimentos, entrevistas. Eu nunca mudei o meu discurso, continuei sendo o mesmo. Nunca mudei. Trouxe muita gente, conversei com muita gente aqui. Já fiz tudo que eu pude. E eu nem sei por que eu estou continuando ainda. Nem sei. Eu só sei que é pela vontade do Senhor. Você que está na Universal e em outras parecidas, abra os teus olhos. Saia do falso evangelho. Saia desses charlatões, desses mentirosos, desses hipócritas da fala mansa, fala bonita, daquela fala. Eles não gostam de você. São cruéis, são mercenários. Não trabalham por amor, trabalham por dinheiro. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te fortaleça e te ajude. Amanhã tem mais uma live e nós vamos continuar falando a verdade aqui, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Obrigado quem esteve comigo até agora. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Boa noite a todos. Tchau.
Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão, porque a verdade vem aí.